Meu amigo vascaíno, que dia agitado no Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma crise desnecessária que foi imposta ao Vasco da Gama por conta da falta de planejamento. E após mais um vexame ontem, o Vasco vai ao mercado para tentar trazer reforços. E a gente vai questionar muito a 777 Partners, porque os nomes que estão sendo colocados, impostos aí pela empresa, olha, pelo amor de Deus, o Vasco da Gama, que desde a chegada da 777 Partners vendeu mais do que contratou. A gente vai passar alguns números para vocês, então coloquem a atenção aí, porque esse vídeo está muito quente. A gente vai falar de reforços e toda a pressão aí para cima do Alexandre Matos, para cima também do nosso treinador Ramon Dias. Eu peço você que não é inscrito no nosso canal para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o Vasco pagando um preço muito alto pela invenção de moda aí do Ramon Dias, do planejamento que foi muito mal feito. Não tinha necessidade do Vasco estar passando por essa situação no começo de temporada, uma vez que a gente esperava que o Vasco da Gama fosse colocar o que tivesse de melhor. Muitas pessoas dizendo aí que o Ramon Dias estaria colocando o time alternativo para chamar a atenção da 777 Partners pela necessidade aí de reforços, né? O Ramon Dias, que algumas vezes simplesmente já veio a público para poder externar a sua insatisfação, dizendo que o Vasco da Gama precisa de reforços, e essas palavras não ficaram apenas com relação ao Ramon Dias, não. O próprio capitão do time, o Medel, externou também essa necessidade. Então o clima é muito ruim. Para completar, a gente viu o Alexandre Matos aí de mãos engessadas, né? O Alexandre Matos querendo mostrar do que verdadeiramente é capaz, mas fica no aguarde aí com relação à situação aí do aval da 777 Partners. Agora, o seguinte, né? A gente hoje tomou conhecimento, a SAF está no Vasco da Gama desde setembro do ano passado, e a gente diz aí um ano e alguma coisa, né? Do ano retrasado, que a SAF está no Vasco da Gama, daqui a pouco já vai para 2 anos. E meus amigos, a 777 Partners vendeu 208 milhões de ativos do Vasco da Gama. Sabe quanto que a 777 investiu com relação a reforços? 178 milhões. Ou seja, o Vasco vendeu mais do que contratou. E a gente se pergunta, cadê esse dinheiro? Porque a 777 Partners só teve lucro, certo? E o seguinte, recentemente a gente viu aí os 135 milhões aí dos nossos dois ativos, né, do Marlon e do PEC, entrando no Vasco da Gama, e o discurso ainda continua de médio e de longo prazo. Hoje, para vocês terem uma ideia, né, alguns jogadores aí foram efetivamente aí, especulados no Vasco da Gama, nomes que irritam o torcedor vascaíno, porque se fala aí de Matheus Rossetto, jogador que está sem clube, que estava lá no Atlanta, da Major League Soccer, né? O pessoal fica muito chateado, porque está se falando aí do Lincoln, um jogador que só tem um jogo feito pelo Fenerbahçe durante toda a temporada de 23, 24.
o campeonato turco, que já está ali simplesmente, né, com 21 rodadas ali, e o tal do Alisson Luiz. Então, meu irmão, é o que eu falo para vocês, jogador de time pequeno. Então, o torcedor do Vasco está muito apreensivo com essa situação, certo? E para completar, é muita gente inventando fofoca, tumultuando o ambiente que já é tumultuado, dizendo que o Vegetti vai deixar o Vasco. O Vegetti já está aí encaminhado, bem encaminhado com o Cruz Maltino. Agora a gente tem que cobrar essas 777 partners pela chegada aí de reforços, porque essa empresa está deixando a desejar. A cobrança tem que ser grande em cima do CEO, o Lúcio Barbosa, porque o Lúcio Barbosa prometeu um orçamento muito grande, né? Prometeu aí um monte de coisa para o Vasco da Gama, e depois, pô, Lúcio Barbosa chega e fala assim: ah, o orçamento do Vasco é top, 5 para esse ano aí de 2024. De repente vem esse discurso de longo, médio prazo. O torcedor do Vasco, ele fica simplesmente sem entender. A cobrança tem que ser em cima do seu Pedrinho, sim, porque o seu Pedrinho até agora, porra, nada, meu irmão, de cobrar as 777 partners. E a gente vê aí que eles, né, o seu Josh não liga para nada. E aí eu pergunto, chegando o Alisson Luiz, Matheus Roseto e Lincoln, mesmo a gente sabendo que tem outros reforços aí para estrearem no Vasco da Gama, pergunto a vocês, vocês acham, sinceramente, que vai mudar o momento no Vasco da Gama? Eu acho pouco provável. Então a cobrança tem que ser de manhã, de tarde, de noite, porque a 777 não pode chegar aqui vender tanto o quanto vendeu e investir tão pouco o quanto foi investido. E a gente pergunta, cadê o dinheiro do Vasco da Gama? Cadê? O Vasco precisa de reforço. Vem o jogo agora contra o Flamengo, que virou aí uma decisão, porque se o Vasco perde, vai se complicar, e vai se complicar muito no campeonato estadual. Então é necessário vencer para mostrar aí e acabar com essa imagem ruim que ficou aí nas últimas partidas, tá? E a situação também de arbitragem, tem que ficar atento à arbitragem nesse jogo aí contra a equipe do Flamengo, porque o Vasco tem sido prejudicado. Embora o Vasco esteja sendo prejudicado, a gente não vai ficar passando pano aqui, culpando exclusivamente a arbitragem. Perfeito, pessoal? Agradeço pela atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!